Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Rui, da Kaplan Engenharia, Consultoria. Eu queria deixar algumas dicas sobre gestão de pequenas empresas. Tem muita gente que inicia um negócio, que tem uma ideia, que quer fazer, que sabe fazer, mas às vezes tem insucesso ou tem muita dificuldade porque não sabe nada de como fazer gestão. Tem muita dificuldade de organizar as coisas, tem aquela pegada de empreendedor, de fazer, de pôr a mão na massa, de negociar, mas na hora de organizar tem muita dificuldade. Então eu queria deixar algumas dicas aí para quem está iniciando um negócio, para quem já tem um negócio e quer um norte do que fazer, tá bom? Então eu vou deixar algumas dicas aí para que você tenha uma referência do que fazer. Por onde começar? Isso é o que todo mundo pergunta, por onde eu começo? Eu sei que eu posso produzir, eu quero montar uma fábrica, eu quero disponibilizar um serviço, mas por onde eu começo? Existem muitas perguntas e nós estamos falando especificamente sobre gestão. Então esse vai ser nosso por onde começar a respeito da gestão. Então a primeira coisa que nós precisamos são missão, visão e valores. O que é isso? Um empreendimento, um negócio, ele faz parte de um sonho, de um objetivo, de alguma coisa que você queira. E essas três palavras, ela vai definir como vai ser o seu negócio. Missão, visão e valores. Missão é aquilo que você precisa fazer para alcançar o teu objetivo como empresa, como negócio. O que você precisa fazer? Eu preciso de qualidade, eu preciso de tal produto, eu preciso vender muito. O que você acha que você precisa? Essa é a sua missão. A sua visão é onde você quer chegar. Como você gostaria que o teu negócio fosse? Olha, eu queria ser o maior fornecedor desse produto na minha cidade ou no meu bairro. E quais são os valores da sua empresa, do seu negócio? Isso é muito importante, porque isso tem que estar claro para você disseminar isso para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os seus funcionários. Você precisa ter clareza de quais são os seus valores, como nós fazemos negócio. Isso precisa estar muito claro para você, legal? A segunda coisa são as metas. O negócio, ele passa a caminhar em direção a alguma coisa quando você tem meta de alguma coisa. O grande problema é que às vezes as pessoas querem montar um negócio, têm disponibilidade, conhecimento, habilidade para fazer acontecer, mas não consegue estipular metas. A única forma de você superar os obstáculos, de você conseguir desenvolver adequadamente o seu negócio, é você criando metas. Porque você não vai conseguir fazer tudo num dia, não vai conseguir fazer tudo numa semana. Tem coisas que você vai demorar tempo para entender como vai trabalhar determinados cenários, determinadas situações. Né? Você está numa fase de implantação, está comprando equipamento, ou você está na parte legal, tá trabalhando documentação, ou está num trabalho comercial ainda, de prospecção de clientes. Então você precisa ter metas para tudo. Você precisa ter metas de faturamento, metas de custo, metas de vendas, metas de performance, metas de qualidade. Então se você conseguir elencar quais as metas que você precisa, quais são as diretrizes do seu negócio, quais as metas que você precisa alcançar para que o seu negócio chegue aonde você gostaria, a sua visão. Então você precisa criar metas e você precisa gerenciar essas metas. Se você diz, semana que vem eu vou visitar 10 clientes, essa é a sua meta. Então você precisa gerenciar, não consegui visitar 10, só consegui visitar 5. Então você atingiu 50% da sua meta, você vai se reorganizar para você cumprir a outra parte. Você fala assim, olha, eu tenho 5 máquinas e eu queria ter 10 máquinas para poder dobrar a minha produção. Olha, eu vou comprar mais 5 máquinas. Então, a sua meta é comprar mais 5 máquinas. Olha, eu quero aumentar em 30% o meu faturamento. Então, você precisa ter um norte de chegar a esses 30% de faturamento a mais. Como você vai fazer isso? As metas servem para isso, para que você tenha uma visão de onde chegar e que de forma que você tenha
uma forma organizada de planejar, que é a próxima dica que nós vamos falar, que é a respeito de planejamento. Esse é um problema bastante sério em pequena empresa, porque geralmente o empreendedor ele quer fazer, quer ganhar, tem aquela energia, aquela pegada de vamos fazer, mas tem muita gente que o negócio quebra porque ele tem dificuldade de planejar, ele tem dificuldade de fazer acontecer. E isso você precisa planejar. Planejar é você pensar antes de fazer, é você dizer o que você pode começar planejando o seu dia, o que eu vou fazer hoje. Você levanta de manhã cedo, você diz para você escreve no papel o que eu vou fazer hoje. Você tem que dizer o que eu vou fazer essa semana. Se você não conseguir planejar o seu dia ou a sua semana, você não tem como saber aonde a tua empresa vai chegar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Tem pessoas que trabalham, mas não tiram um único dia do seu mês para poder organizar a parte financeira da empresa. Tem muita dificuldade de pegar e você contabilizar, fazer um fechamento do que você vendeu, do que você gastou, do que você recebeu, do que você não recebeu. Você precisa fazer melhorias, né? De repente você trabalha aí utilizando, sei lá, você trabalha com máquinas e você precisa uma hora parar para consertar essas máquinas, para limpar, para lubrificar, para limpar o teu ambiente, você precisa repor estoque, organizar estoque, você precisa ir atrás de fornecedor, trocar fornecedor, você tem contrato de funcionário para fazer, contrato com cliente, com fornecedor, tem proposta para você fazer, é um mundo de coisas para fazer e aquela pessoa que está começando não consegue, tem muita dificuldade de se planejar. Então, se você não conseguir se planejar, vai ser muito difícil você conseguir lidar com as dificuldades que você vai ter no dia a dia do seu trabalho. Então, se planeje. Quem tem dificuldade, procure ajuda, procure consultoria, procure se especializar, procure fazer um curso, fazer um treinamento, mas se planeje, saiba o que você vai fazer daqui a um mês, daqui a um ano. Isso serve também para lidar com os problemas. À medida que os negócios vão acontecendo, virão problemas, dificuldades, situações que precisam ser resolvidas. E muitas coisas você precisa se planejar. Como é que você vai lidar com isso? Entendeu? Se você receber um pedido que vai triplicar a tua, você vai ter que triplicar a tua capacidade de produção. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai atender aquele pedido? Como é que você vai triplicar a capacidade de produção se você não se planejar? Como que você vai fazer? Você vai ter que contratar mais gente? Vai ter que comprar mais máquina? Você vai ter que trazer matéria-prima de fora? Você vai ter que chamar um parceiro para poder executar junto com você? Então, é fundamental o planejamento. Sem planejamento não existe gestão. Você planeja e depois você vai gerir aquilo que você planejou. São problemas muito sérios e é a chave do sucesso. Porque se você nem tudo que você planeja vai acontecer 100%, isso é óbvio. Mas se você planejou 10 itens, se você conseguiu fazer um, você tem 10% do que você planejou realizado. Amanhã, na outra semana, você conseguiu 3 itens da tua lista de 10, você conseguiu 30%, e assim até que você consiga executar 100%. E aí vai chegar um momento que você vai poder ter um target. Olha, a nossa meta, e nós estamos atingindo a meta planejada de 75% do que nós planejamos. Isso é ótimo porque você passa a ter controle, o seu negócio passa a ser sólido. Legal? Agora, para quem começou agora, o cara montou uma fábrica, uma oficina, uma confecção, uma loja, um escritório, o que eu preciso para poder começar a fazer a gestão? Quais as ferramentas que eu preciso? Eu não tenho nada, eu não sei por onde começar. Eu só tenho a minha máquina que produz, eu só tenho a minha loja, eu só tenho as ferramentas executivas de trabalho, mas eu não sei quais os recursos que eu preciso para começar a minha gestão. E para pequenas empresas, eu vou dar uma dica muito simples. A primeira é você ter um computador, uma impressora e pastas. Por quê? Primeiro que
você não pode planejar tudo na sua cabeça. Você precisa criar documentos, você precisa criar arquivos, você precisa documentar aquilo que você está fazendo e aquilo que você vai fazer. Senão vai ser muito difícil você controlar. Você tem um cliente, amanhã você tem 100 clientes. Aí o cliente número 69 te liga dizendo que deu um problema, depois que ele já está 6 meses comprando peça de você. Como é que você vai saber qual é o cliente, qual peça você vendeu, qual matéria-prima você usou? Então você precisa documentar isso. Então você precisa ter habilidade com o computador, você precisa saber criar uma planilha, você precisa saber fazer um relatório, ou você precisa ter alguém que saiba fazer essas coisas. Tem uma impressora, você tem que ter o hábito de gerar documentos. Não é burocratizar o seu negócio, mas você precisa minimamente conseguir elaborar um documento, imprimir esse documento, colocar em uma pasta. Você precisa ter uma pasta de contas a pagar, uma pasta de documentos pessoais de funcionários, uma pasta de pedidos impressos, de compras realizadas, de relatórios financeiros. Você precisa ter um arquivo eletrônico, mas também você precisa ter um histórico. Se um dia você não tem backup de nada, você tem lá o registro de recibos de pagamento que você fez, que eles estão numa pasta. Você pagou uma pessoa e de repente a pessoa vai querer reclamar no futuro que você não pagou, você tem lá o recibo guardado numa pasta com muita facilidade, muita agilidade. Veja que são coisas simples, mas que pode mudar o seu negócio. Então não se esqueça disso, tá bom? Quais áreas eu preciso gerenciar no meu negócio? Isso também é uma questão, porque quem está começando não quer burocratizar, ele está mais preocupado com fazer acontecer, com vender, com executar, com produzir, e ele não tem tempo, talvez nem conhecimento para poder fazer um gerenciamento satisfatório. Então tem algumas áreas que são fundamentais para você gerenciar a tua empresa. Se você não gerenciar essas áreas, o seu negócio não vai ter sucesso. Se você quer que o seu negócio tenha sucesso, você precisa gerenciar essas áreas. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 3 áreas que são fundamentais para qualquer negócio. Se você tem uma indústria, uma fábrica de tinta, uma fábrica de sapatos, se você tem uma loja, um comércio, você vai ter essas 3 áreas. E se você não gerenciar essas 3 áreas, você vai ter problemas muito sérios. Então o primeiro que eu coloquei aqui é financeiro. A questão financeira é o coração de toda empresa. Então você precisa gerenciar a parte financeira da sua empresa. A coisa mais importante de um negócio é o caixa. É quanto você tem de dinheiro ou quanto você não tem de dinheiro. Você precisa conseguir responder a seguinte pergunta: quanto eu gasto para me produzir, para pagar aluguel, pagar salário, pagar imposto, pagar consultoria, pagar mão de obra, pagar fornecedor? Quanto é o meu custo? E você precisa saber quanto eu estou recebendo, quando eu recebo. E você precisa saber quanto sobra, qual é o teu lucro. E você precisa administrar esse capital. E isso é gestão financeira. Então, você depois vai subdividir isso em algumas áreas, né? Você vai ter a questão contábil, os impostos, você vai ter pagamentos de salário, depois você tem pagamentos de fornecedores, depois você tem pagamento de títulos, e você vai ter a administração de capital. Quanto que você tem de dinheiro em caixa? Você vai administrar fluxo de caixa, quanto você gasta, quanto sobra. E isso é gestão financeira. Para que você possa fazer uma projeção de futuro, como que você vai comprar aquelas 5 máquinas que nós falamos, se você não sabe quanto que você tem de lucro? Se você vai comprar parcelado as máquinas, você não sabe se o seu lucro dá para isso. Então você precisa ter gestão financeira. O segundo é gestão de operações. Operações de produção mesmo. Mas é serviço. Eu tenho uma consultoria, eu sou advogado, eu sou consultor, eu sou contador. Também são operações. Você precisa gerir, você precisa controlar, você precisa padronizar como o teu trabalho acontece. Se você produz alguma coisa numa máquina, vamos dar um exemplo mais genérico, como é que funciona isso? Olha, eu preciso pegar tal matéria-prima, colocar na máquina, processar, depois eu embalo, depois eu coloco no estoque, depois eu coloco para vender. Quais são as etapas? Qual é o ciclo do seu negócio? Porque digamos que você precise contratar alguém para trabalhar com você precisa treinar essa pessoa, você precisa dizer como que ela deve fazer para que o seu trabalho ocorra de forma eficiente.
Então, as suas operações precisam estar bem definidas, você precisa criar processos. Olha, como é que funciona? Você recebeu uma ligação, você preenche uma ficha, aí você vai organizar isso, aí ou vai para uma planilha, ou vai para um sistema, e aí você tem tanto tempo para você dar andamento nesse pedido, para depois você fazer a entrega, para fazer a conferência, depois você tem o pagamento, depois você vai controlar se a pessoa pagou na data, se ela não pagou, o que você vai fazer? Você vai cobrar, você vai protestar, você vai renegociar, você vai aplicar uma multa. Então as suas operações têm que dar definida em todos os pontos. Se um produto ou um serviço deu errado, quais são as diretrizes? Você recolhe, você dá outro novo, você faz um reparo naquele produto, você tem um prazo, você não tem, então você precisa gerir as suas operações. E isso não pode ser instintivamente. O grande problema de pequenas empresas é que o dono define tudo. É ele que faz tudo, é ele que sabe tudo, e ele não se preocupa em criar processos e procedimentos para que outras pessoas possam executar da mesma forma, com a mesma qualidade ou maior que a dele. Então, deve haver uma preocupação de você multiplicar conhecimento, que você precisa padronizar o diálogo da tua empresa, você precisa dizer como aquele funcionário trabalha. Você tem que, digamos que ele não possa vir hoje, o outro que vai substituir ele tem que saber onde que ele faz, como ele faz, quais que são os limites e tolerâncias daquela atividade. E isso precisa estar muito claro. O último ponto é a questão comercial. Você tem que ter políticas comerciais, você precisa ter tempo para o seu cliente, você precisa fazer uma proposta de qualidade, você precisa de tempo para poder compor, analisar, estudar, desenhar preços adequadamente, de forma que você tenha lucro, de forma que você seja competitivo e de forma que você seja atrativo para os seus clientes. Você precisa ter uma proposta bem elaborada, com cláusulas adequadas para proteger o seu negócio e para proteger o cliente também. Você precisa ter tempo para poder criar contrato, você precisa ter tempo para fazer prospecção, você precisa ter tempo para você ter estratégias de marketing. Você vai criar um site, você vai fazer cartões, você vai criar pastas, você vai ter um portfólio, você vai fazer uma campanha online, você vai trabalhar como um vendedor e vai visitar os clientes, você vai prospectar clientes, vai ligar para esses clientes. Então veja que a área comercial é uma área muito importante para a empresa. Um erro muito grave é você trabalhar, às vezes uma empresa pequena começa, consegue um cliente grande e 95% do faturamento que é esse cliente grande. E ele não se preocupa em mercado, em desenvolver novos clientes, em criar políticas comerciais. No dia que aquele cliente resolveu se livrar dele, ele ficou sem nada, acabou a empresa dele. Então, a área comercial é muito importante. Então, essas três áreas que nós falamos são muito importantes para pequenas empresas. E isso é claro que isso não se faz do dia para a noite, mas essas são dicas muito importantes, são dicas essenciais para que o seu negócio cresça, prospere. Legal? Então espero que tenha ajudado, espero que isso seja um diferencial para o seu negócio. Aqui tem o nosso site e lá você encontra mais informações, você pode entrar em contato, você pode tirar dúvidas e acompanhe as nossas publicações, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal para o seu negócio, beleza? Forte abraço, boa sorte e sucesso!